Banco BTG Pactual e ex-presidente da Petrobras são alvos de operação da Polícia Federal. STJ nega pedido de liberdade a ex-superintendente da Polícia Civil do Maranhão. Foi denunciado pela suposta participação em organização criminosa. Ministério Público Federal pede informações ao governo sobre desmatamento e fogo na Amazônia. E ainda cai em 40% as ações por assédio sexual no trabalho. O assédio sexual é crime e é praticado no ambiente de trabalho. Olá, boa tarde. Boa tarde. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o empresário André Esteves e o banco BTG Pactual são alvos de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal cumpre desde cedo 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. E quem tem as informações sobre mais essa operação da PF é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal e o Ministério Público investigam a venda de ativos na África pela Petrobras ao BTG, que pode ter causado um prejuízo de aproximadamente 6 bilhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, houve um favorecimento ao BTG no negócio e o banco teria tido acesso a informações sigilosas. As investigações duram mais de um ano e feitas com base em outras fases da operação e também tiveram ajuda da colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Os policiais querem saber como funcionava e quem eram os beneficiários do esquema chamado de Programa Especial Italiano, que, segundo as investigações, era administrado por uma grande empreiteira. O empresário André Esteves e a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, segundo as investigações, tinham conhecimento do esquema na Petrobras. Os envolvidos são investigados por praticarem crimes como corrupções ativa, passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou habeas corpus a 2 acusados de extorsão, invasão de propriedade e associação criminosa. Eles são acusados, juntamente com outros réus, de extorquir moradores de ocupações irregulares no centro da capital paulista, inclusive no edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu, que desabou em maio de 2018. Segundo o relator do caso, a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública. E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um ex-superintendente da Polícia Civil acusado de negociar acordos com criminosos no Maranhão. O ex-chefe da Superintendência de Investigações Criminais do Maranhão foi denunciado pela suposta participação em organização criminosa integrada por policiais civis e advogados, com propinas de até R$120 mil. A prisão preventiva do ex-delegado foi decretada em 2018, em razão do risco de reiteração delitiva e dos indícios de coação de testemunhas. A defesa recorreu ao STJ após ter um pedido de liberdade negado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou que, de acordo com o TJ estadual, a suposta sociedade entre os agentes de segurança e os delinquentes fomentou a criminalidade no Maranhão. A Corte Maranhense também apontou a existência de várias ações penais contra o ex-delegado pela prática de crimes da mesma natureza. O ministro concluiu, então, que a prisão preventiva está devidamente justificada pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. O governo federal autorizou a contratação de brigadas federais para o combate a incêndios florestais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. No documento, o Ministério do Meio Ambiente permite que o Preve Fogo, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, faça a contratação. O texto se refere ainda aos estados brasileiros que têm áreas de emergência ambiental. De olho na situação da Amazônia, o Ministério Público pediu ao governo federal informações sobre o que está sendo feito para a prevenção de desmatamento e incêndio na região. O ofício foi encaminhado nesta quinta-feira pela Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público. De acordo com o documento, o Ministério do Meio Ambiente tem 10 dias úteis para responder. Já o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, terão 5 dias úteis para prestar informações.
O governo do Mato Grosso já iniciou a Operação Abafa Amazônia, na região norte do estado. A ação para combater queimadas irregulares e incêndios florestais conta com o apoio das forças de segurança locais, da Defesa Civil e do Comitê Estadual de Gestão do Fogo. Neste primeiro momento, estão sendo priorizados os municípios de Vera, Feliz Natal e Cláudia. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Mato Grosso registrou, de janeiro até o último dia 15 de agosto, quase 13 mil focos de incêndio, o que coloca o estado como o que mais teve queimadas entre as unidades da Amazônia Legal. Em seguida está o Pará e depois o Amazonas. Essas ações repressivas seguem até o dia 28. E o plenário do Supremo Tribunal Federal validou a maior parte dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, questionados em 8 ações. 2 pontos ainda serão julgados e definidos com o voto do ministro Celso de Mello. De interesse de estados e municípios que enfrentam crises fiscais, o Supremo ainda vai definir se esses governos podem cortar salários e reduzir carga horária de servidores públicos. A medida está na Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma diz que os gastos com despesas de pessoal não podem ultrapassar 60% do orçamento. Esse trecho foi, em 2002, suspenso. E nessa quinta-feira, 3 ministros votaram para derrubar essa vedação. Todos esses percentuais máximos, todos se demonstraram razoáveis, nenhum é exagerado e não há, a meu ver, como disse, em virtude do artigo 167(9) e um artigo 169 da Constituição, não há nenhuma inconstitucionalidade. O Estado brasileiro está vivendo para pagar salários. Se a Constituição permite mandar embora, a lei pode perfeitamente, com todas as vênias e respeitando os entendimentos em contrário, fazer o menos, que é a redução da jornada de trabalho. Já para outros 5 ministros, a redução da jornada de trabalho pode ser possível, mas isso não pode atingir os salários dos servidores. A Constituição Federal passou a contemplar medidas, etapas a serem observadas quando do excesso dos gastos. E estabeleceu naquela graduação, naquele escalonamento, como disse, as medidas a serem adotadas. Veio a lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e criou uma nova alternativa, que, a meu juízo, não atende o texto constitucional. O custo social de corte de salários de servidores é vivermos um período constante de greves de servidores com paralisação do serviço público, que é muito pior do que essas possibilidades razoáveis criadas pela Constituição, sendo certo que a mais gravosa nunca foi utilizada nesses 19 anos. O ministro Dias Toffoli votou para que o artigo seja interpretado conforme a Constituição. Para ele, o corte deve começar com os que ocupam cargo comissionado e depois chegar até os servidores estáveis. Como não houve maioria, o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do ministro Celso de Mello. Também será dele o voto de desempate no ponto que trata se o Executivo pode contingenciar verbas dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria. E a cobertura completa das sessões do Supremo Tribunal Federal, com destaque para o julgamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, você acompanha no programa Plenárias desta semana. Eu espero você junto com a Karina Zucolotto. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, cumpre hoje programação oficial em Buenos Aires. Ele fez a palestra de encerramento do 3º Congresso Mercosul para juízes e advogados, no auditório do Ministério de Relações Exteriores e Culto. O ministro da Justiça da Argentina, Germán Garabano, também participou. A agenda do ministro Dias Toffoli inclui ainda um encontro com o presidente da Corte Suprema da Argentina, Carlos Rosenkrantz, com quem vem trabalhando no estreitamento da cooperação jurídica entre os dois países. Dias Toffoli ainda vai visitar a Câmara Nacional Eleitoral. E você vai ver a seguir: cai o número de ações na Justiça por assédio sexual no trabalho. E é justamente pela dificuldade de comprovar a situação e por medo de perder o emprego que é comum as pessoas se calarem. A
Além de incômoda, a poluição sonora pode causar prejuízos à saúde, como perda auditiva e até infarto, viu, Cadu? Pois é, e quem ultrapassa os limites de barulho também pode ser punido. Está na Constituição. Todo mundo tem direito ao sossego, assim como à intimidade e à privacidade. Há punições para quem perturba e ultrapassa os limites de emissão de ruídos estabelecidos em lei. Além da Constituição, a garantia do direito ao sossego está prevista na Lei de Contravenções Penais, no Código Civil e na Lei Ambiental. No Distrito Federal, por exemplo, cabe ao IBRAM a fiscalização para evitar a poluição sonora. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, para que o som prejudique a qualidade de vida, deve estar extremamente alto. A audição começa a ser afetada quando o volume excede os 50 decibéis. Quando ultrapassa os 70, os prejuízos são grandes, como zumbido e tontura, podendo causar perda auditiva e até infarto. Por isso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, determina o nível máximo aceitável de barulho para cada ambiente. Em áreas urbanas, hospitalares, de escolas e bibliotecas, o máximo é 50 decibéis durante o dia e 45 a partir das 10 da noite. Em área mista, mas predominantemente de residências e hotéis, o máximo que pode ser ouvido é 55 durante o dia e 50 decibéis à noite. Mas em áreas voltadas para recreação, o máximo é 65 e mínimo 55. Em Brasília, no Distrito Federal, o Parque Temático, na praia, está na 5ª edição. O evento traz uma réplica de praia para o Cerrado, com apresentações musicais. Todos os anos, os organizadores receberam multas porque teriam desobedecido às normas da ABNT, ultrapassando o limite legal de ruído. Só este ano já foram mais de R$700 mil em multas aplicadas pelo governo distrital. O evento chegou a ter shows suspensos pela Justiça a pedido dos moradores da região, que alegaram perturbação do sossego. Mas depois de receber um relatório do IBRAM, as atividades foram liberadas pela Justiça. Segundo o advogado do evento, os organizadores têm tomado todas as providências para evitar transtornos aos moradores da região. Desde 2017, foi contratada uma empresa de acústica para que fossem feitos isolamentos. E agora, esse ano, os produtores conseguiram fazer uma forma de espalhar mais caixas ainda dentro do complexo, diminuindo uma fonte só de som, para que ele não reverberasse. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na noite desta quinta-feira o empresário Carlos Humberto Pereira Montenegro. Ele estava foragido desde setembro de 2018, quando foi condenado pelo homicídio de Patrícia Mello, que trabalhava na empresa dele. De acordo com o Ministério Público, em 2005, ele empurrou a mulher do 14º andar de um hotel de luxo porque a vítima não cedeu ao assédio. Condenado a pena de 13 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio, o empresário já tinha sido preso em 2009 em operação da Polícia Federal, que apurava diversos crimes contra a administração pública. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou sentença de primeira instância que determinou a condenação de um tio por injúria racial e agressão física contra a sobrinha. De acordo com a denúncia, em uma discussão familiar, a menina foi defender o irmão e o tio a xingou com conotação racial, além de bater no rosto da garota. Ainda de acordo com a denúncia, na semana seguinte, o mesmo parente, o tio, a ameaçou de morte. Ele foi condenado a cumprir 1 ano e 1 mês de reclusão pelo crime de injúria racial e 17 dias de prisão em regime aberto pela agressão física. Uma pesquisa apontou redução de 40% das ações por assédio sexual no trabalho em todo o Brasil este ano em relação a 2018. De janeiro até agora, as indenizações já somam quase 50 milhões de reais. É no ambiente de trabalho que todos os anos milhares de pessoas se tornam vítimas do assédio sexual. Um crime muitas vezes sem testemunhas, cometido na maioria dos casos por superior hierárquico. E é justamente pela dificuldade de comprovar a situação e por medo de perder o emprego que é comum as pessoas se calarem. Ainda assim, muitas vítimas decidem enfrentar o problema e fazer a denúncia. Uma pesquisa feita por uma empresa de análise de dados mostra que apenas em 2018, quase 1.500 ações relacionadas a assédio sexual no trabalho foram concluídas no Brasil, gerando 127 milhões de reais em indenizações. Até agosto deste ano, já foram quase 700 ações.
e 49 milhões de reais pagos em indenizações. Em uma comparação mês a mês com 2018, os números deste ano são considerados menores. A redução é de aproximadamente 40%. Provavelmente impactada aí pela reforma trabalhista, não significa que não tem um volume de processo ainda que representam e que nós devemos ter uma atenção especial sobre o assunto. Pelo contrário, é um assunto que merece muito debate, que merece que seja debatido de uma forma bem inteligente. A mesma pesquisa também identificou as áreas onde há mais casos de assédio. A maior quantidade foi registrada em restaurantes e atividades de teleatendimento. De olho na prevenção, a Organização Internacional do Trabalho adotou um tratado que define o assédio como práticas que visam, se aproximam ou resultam de prejuízos sexuais, físicos, psicológicos ou econômicos. Esta advogada ressalta que as empresas precisam adotar ações de combate ao assédio sexual e que as vítimas devem denunciar o crime. Primeiro, ela deve buscar reunir provas. Guardar um e-mail, guardar um bilhete, muitas vezes até filmar o ambiente de trabalho, aquele momento que ela está sendo assediada. Porque tudo isso vai ajudá-la, no decorrer do processo, a comprovar efetivamente que houve o assédio sexual. Não é apenas a importunação, o assédio sexual é crime e é praticado no ambiente de trabalho. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, Renata Coelho. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Bom, nós vimos na reportagem que houve uma redução em relação aos casos de assédio sexual. A que a senhora atribui isso? A reforma trabalhista pode ter trazido esse impacto? Sim, é importante dizer, no primeiro lugar, que nós já temos muito menos demandas, ações judicializadas do que casos concretos de assédio sexual. Uma prova disso é que o número de ações judiciais é sempre muito inferior ao número de denúncias que o Ministério Público do Trabalho recebe todos os anos. A reforma trabalhista pode sim ter impactado, mas a reforma ainda é muito recente, são menos de 2 anos de vigência, para que nós tenhamos estatísticas confiáveis para dizer a reforma foi determinante. Eu apontaria aí como fatores dessa redução os baixos valores das indenizações trabalhistas. Então, às vezes, as ações levam 2, 3, 4 anos, se não forem a um tribunal superior, para as indenizações variarem de 5, 10 mil reais, né? A dificuldade da prova, a doutrina conservadora ainda do processo brasileiro, de que o ônus da prova recai sempre sobre quem demanda, quem propõe a ação. E para as questões de danos invisíveis, de relações de trabalho, de danos imateriais, essa dificuldade de prova é um desestímulo à judicialização. Muitas vezes a vítima é revitimizada, é desacreditada nas questões de assédio sexual. A reforma ela vem aí dentro desse contexto de ônus da prova, de valor baixo, estabelecendo novas despesas ao trabalhador que antes não existiam no processo. A dificuldade maior de uma assistência jurídica gratuita, o pagamento de custas se a ação não for totalmente procedente, né? O pagamento de honorários da parte vencida, isso sim pode ser um fator de desestímulo da judicialização. Doutora, o assédio no ambiente de trabalho ele pode ser claro e até facilita a prova. Por conta disso, muitas vezes ele acontece fora do ambiente de trabalho, mas ainda assim pode ser caracterizado? Isso. As práticas de assédio, elas vão sendo aperfeiçoadas de modo a se tornarem cada vez mais complexas, mais fluidas. Como os ambientes de trabalho hoje têm celular, câmeras, muitas vezes o assédio é praticado no contexto do trabalho, mas fora do local de trabalho. Ainda assim é assédio sexual. Ou seja, se ele estiver permeado por um contexto de trabalho, ele acontecer por conta de uma relação de trabalho, é assédio sexual no trabalho, ainda que seja no horário de refeição, no deslocamento, num evento, numa confraternização de fim de ano. E aí algumas profissões como aeronautas, como atletas, como publicitários, que viajam muito, que se ausentam muito do local de trabalho, estão mais sujeitas a esse assédio. Doutora, e qual o papel das empresas no combate ao assédio? Então, pelas nossas normas constitucionais, a empresa tem dever e obrigação de manter um ambiente de trabalho sadio e seguro. E saúde não é só saúde física, é saúde emocional, psicossocial, é saúde mental. Então, a empresa tem responsabilidade por todos os episódios de assédio que acontecem, seja aqueles em que ela estimula, seja aqueles em que ela se omitiu, em que ela não atuou. Então, a empresa precisa adotar sempre medidas preventivas, educativas, treinamento,
principalmente para gestores, para altos níveis hierárquicos, campanhas. Precisa também sempre punir veementemente, investigar e punir cada situação concreta, porque a punição do caso concreto ela também tem um efeito pedagógico para os casos futuros. Ok, doutora Renata Coelho, procuradora do Trabalho, mais uma vez agradeço pela participação. Obrigado. Obrigada. A seguir, valorização da justiça trabalhista é tema de encontro internacional em Brasília. Os participantes trocaram experiências sobre os avanços obtidos nos países que possuem a Justiça do Trabalho. A Fazenda Rio Branco, produtora de café, que fica na zona rural do município de Brejões, centro-sul baiano, é o principal destaque do leilão do Polo Regional do TRT-5 da Bahia, em Feira de Santana. A propriedade está disponível para remate com lance mínimo de R$ 1.250.000. O pregão vai ser no dia 11 de setembro. Os interessados já podem dar os respectivos lances. Para mais informações, acesse trt5.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho recebe o primeiro encontro internacional de juízes de cortes trabalhistas. A ideia é promover a troca de experiências entre os magistrados e valorizar a justiça do trabalho. O segundo dia do Encontro Internacional de Juízes de Cortes Trabalhistas reuniu magistrados, procuradores do trabalho, advogados, servidores públicos e estudantes. O evento é gratuito e aberto a todos os operadores do direito. O objetivo é a integração entre os países que possuem justiça do trabalho. Uma das palestras proferidas foi a de Sebastian Roloff, magistrado do Tribunal Superior do Trabalho da Alemanha. Ele comparou a estrutura da justiça do trabalho brasileira com a alemã. O sistema jurídico na Alemanha é muito similar ao sistema brasileiro. Então você conhece quase todo o sistema alemão jurídico. Eu acho que o que é muito importante é que nós somos independentes, rápidos e efetivos. E essa é a minha contribuição aos magistrados brasileiros. A conferência intitulada A Experiência Francesa, Futuro da Jurisdição Trabalhista no Século XXI, foi conduzida pelo magistrado do Conselho Superior da Magistratura da França. E nós temos uma separação das jurisdições administrativas e das jurisdições judiciárias. As administrativas dependem do Conselho de Estado e as judiciárias dependem da Corte de Cassação. E no direito do trabalho, como em outras matérias, nós temos litígios que podem ser da competência das jurisdições administrativas ou da competência das jurisdições judiciárias. E em um número significativo dos casos, nós podemos ver com relação à jurisdição competente. Então, nós temos processos sobre a competência, nós temos julgamentos de primeira instância sobre a competência. Durante o encontro, os participantes trocaram experiências sobre os avanços obtidos nos países que possuem a justiça do trabalho, em comparação com os países que não a possuem. O evento também possibilitou a valorização da justiça do trabalho e demonstrou a sua importância no âmbito nacional e internacional. No Mato Grosso, adolescentes que cometeram ato infracional ganham uma nova oportunidade para trilhar um caminho diferente e, assim, mudar de vida. Esse adolescente de 16 anos cometeu ato infracional. Agora, o jovem está seguindo um novo caminho, longe do crime e muito mais promissor. A ele foi dada a oportunidade de estágio, que está sendo feito na Vara de Execução Fiscal de Cuiabá. E é só alegria, porque eu acordo todo dia com aquela motivação, vou trabalhar, porque eu conheço muita gente que não teve muita oportunidade na vida. No fórum, o estagiário desenvolve várias atividades, sempre com a supervisão da juíza ou do gestor da unidade. Na Vara de Execução Fiscal, são oferecidas 8 vagas de estágio a adolescentes em conflito com a lei. Os jovens são encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude. Todos perfeitamente integrados, atuando nas respectivas responsabilidades que são passadas para cada um deles. Então, para nós da equipe hoje,
o trabalho deles já é essencial. Todos eles saem já na mente engajados que eles querem fazer o curso de Direito. A maioria, né, fala, olha, eu vou seguir, eu vou fazer uma faculdade, eu quero ser um advogado. Então, isso é uma experiência única, né, que a gente pode vivenciar trabalhando juntamente e acompanhando a vida desses adolescentes aqui na vara. Além da oportunidade do estágio que é oferecido a esses adolescentes em conflito com a lei, é oferecido a eles o esporte, ou mais precisamente a arte marcial, que é realizada aqui na Rotan, que é com o jiu-jitsu, como vocês podem ver aqui de fundo. O jovem que você viu no início da reportagem é um dos alunos e o professor do projeto é um sargento da Rotan. É um fator transformador muito grande. Um atleta de arte marcial para um outro atleta de outro esporte qualquer, você nota a diferença do comportamento, da disciplina. E a mãe do adolescente foi da decepção ao orgulho. Lutando com sacrifício, mas está indo, trabalhando, fazendo as coisas dele certinho, estudando, falando que vai estudar para ser médico, não falava que não ia nem estudar. É um orgulho. Fantástico esse tipo de projeto, né, Cadu? Com certeza. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau. E você fica agora com o programa Reflexões sobre o tema Inteligência Artificial. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana.